Paz do Senhor, irmãos, amém? É alegria poder estar aqui, mais uma quinta-feira, a gente sabe que é uma escola de sabedoria bíblica. Nós já preparamos todos os conteúdos, vamos entregar no grupo. Quem não estiver no grupo, só falar com o Carlos Eduardo para poder receber os conteúdos em PDF, áudio e vídeo. E também as respostas. Eu quero passar para os irmãos como é importante estarmos estudando de uma maneira coletiva para o crescimento e a capacitação através das Escrituras Sagradas. Nós não trabalhamos sozinhos, temos um grupo de pessoas, tem um pessoal que trabalha com o design e todo o desenvolvimento desses slides, nós temos um grupo que trabalha para a divulgação. Então nós temos um pessoal que também desenvolve para poder colocar lá no YouTube, tá? Na web rádio, e com certeza nós não poderíamos chegar a lugar nenhum se não fosse o trabalho de todos. Então eu agradeço aqui, a todos os irmãos que têm contribuído para que alcançássemos esse trabalho mesmo. Gente, o tema hoje é a evidência do amor de Deus no ser humano. Nós sabemos que para Deus chegar aonde deveria, no estado mais difícil que é a raça humana, Deus teve que agir com aquilo que é uma característica inerente dele. É uma característica que é dele, que pertence a ele, o amor. O amor é uma forma da existência de Deus. O amor é um atributo, é uma qualidade, é uma perfeição que existe em Deus. Claro que esse atributo, essa perfeição, é uma perfeição, um atributo comunicável. É um atributo que ele é perpassado para a raça humana. E todos podem alcançar, todos podem obter esse amor de Deus, que é o amor ágape, o amor que sacrifica, o amor que se dedica, o amor que não pede nada em troca. Eu quero adiantar para vocês que a evidência do amor de Deus não poderia ser maior se não fosse essa característica da sua perfeição, que é o amor. Deus é amor. Então, quando a gente olha para o entendimento de quem é Deus, a gente vê um Deus que, por mais que a gente aqui tente entendê-lo, interpretar, nós não vamos chegar à exaustão do conhecimento daquilo que é Deus. Então, nós vamos estar falando a respeito das coisas pelas quais Deus se revelou. Deus se revelou através da natureza, Deus se revelou através da criação, Deus se revelou através dos profetas, dos mandamentos, dos sacrifícios do Velho Testamento, e Deus, por último, se revelou no seu Filho Jesus Cristo, a expressão máxima da sua imagem, a expressão máxima do seu amor. Então, em Jesus, nós temos aquilo que representa de maior perfeição para nós aqui nessa terra. Então, em Jesus, nós temos a imagem de Deus. Em Jesus, nós podemos entender Deus. Por meio de Jesus, nós podemos entender como é Deus. Como eu conheço Deus, pastor? Leia os evangelhos. Veja como Jesus agia, veja como Jesus tratava as pessoas, observe como Jesus, ele conseguiu ministeriar, e o seu ministério não houve pecado, não houve corrupção, porque ele estava ali representando o próprio Deus. Por isso que ele diz a Filipe, quem vê o Pai, me vê. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, quem quisesse ver o Pai, era só olhar para Jesus. Não está falando aí de questão de fisionomia, mas está falando em relação às atitudes,
a forma como ele agiu, se a gente perceber como Jesus se relacionou com as pessoas, é dessa forma como Deus também, ele trata as pessoas. Então, para nós chegarmos aonde eu quero chegar, eu acho que a gente não pode chegar simplesmente e dar um salto assim, porque, não, nós precisamos perpassar por alguns caminhos para construir toda visão de entendimento tem que ter uma base. Ninguém vai entender nada se não tiver um início, né, um nascedouro do começo de todas as coisas. Então, a gente precisa chegar na evidência do amor de Deus na raça humana, nos seres humanos. Nós precisamos entender primeiro como isso funciona a partir de Deus, não a partir de nós. Volto a dizer, vamos trabalhar com aquilo que as Escrituras nos revelam. Isso não quer dizer que vamos falar tudo acerca de Deus. Não temos condições, mas vamos falar dentro dessas ações de limitações, aquilo que podemos enxergar, podemos entender. Então, primeiramente, eu queria falar para você o seguinte: todo aquele que conhece os atributos de Deus sabe adorá-lo, sabe o que ele deseja, reconhece quando ele se apresenta, como ele se revela. Deus se revela através dos seus atributos. Vamos conhecer Deus na Bíblia através das suas qualidades, das suas perfeições. Então eu coloquei já de antemão quais são os atributos de Deus. E eu falo aí, Pira, vai me acompanhando, eu vou falando, você vai colocando aí. Os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao seu caráter divino, de acordo com a sua auto-revelação, e que nos ajuda a entender quem é Deus. Através da sua manifestação, nós entendemos quem é Deus. Saber quais são os seus atributos, os atributos de Deus, é muito importante para qualquer cristão verdadeiro. Além da designação, atributos de Deus, às vezes, a teologia sistemática. A teologia sistemática é o conhecimento da teologia que organiza os fatos, passado, presente e futuro, para melhor entendermos. A teologia sistemática, já está falando, sistemática. Ela sistematiza, ela organiza os fatos com as revelações. Também denominado tal estudo de qualidade de Deus ou perfeições de Deus. De modo que devemos entender todas essas expressões como sendo sinônimas. Tá? Os atributos de Deus descrevem plenamente quem Ele é? Claro que sim. Nós precisamos entender os atributos de Deus, senão não vamos entender quem é Deus. Deus não é força, não é energia, Deus não é calma, de silêncio, não é de tranquilidade. Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, comunicável. Deus, Ele pensa, Ele fala, Ele age. Agora, Deus não tem materialização humana, corpo físico. Deus é espírito pessoal. Por isso que o texto fala assim, Deus falou, né? E os pés do Senhor estão agora no estrado da terra. Isso são expressões de exageros, tá? São coisas que estão fora da nossa compreensão. Então, a literatura nos faz entender, de acordo com a nossa condição humana, como é Deus. Então, várias expressões na Bíblia nós vamos encontrar como hipérbole, né? Coisa assim exagerada, né? Que os mares estão na concha da mão de Deus. Então, são expressões assim, Deus é tão poderoso, tão grande, que nada tem como comparar, assemelhá-lo a nada nessa vida. Por isso que existe esse exagero
Não que seja errado, mas para que a nossa mente possa entender que Deus é maior que tudo. Deus é maior que tudo. Então, foge dessa característica que tenta colocar Deus dentro de um espaço de tempo, dentro de um espaço geográfico. Às vezes eu falo até aqui nas mensagens, brincando, o pessoal pensa que Deus está em prédio, que Deus está em edifício. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita na nossa consciência. Deus habita na nossa vida, amém? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, quando a gente vai ver, voltando lá, os atributos de Deus descreve claramente quem Ele é importante entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena, compreensível aos homens, como eu falei. Sob esse aspecto, não se pode expressar o ser de Deus de forma adequada, com algum atributo para palavra ou frase, ou seja, mesmo o estudo sobre o atributo de Deus o descreve de forma limitada. Mas essa forma limitada é o bastante para que nós possamos adorá-lo, servi-lo, amá-lo e compreendermos que nós temos a evidência do seu amor em nós. Então, eu quero que vocês entendam, nesse próximo parágrafo, algo que precisa ser considerado é que conhecemos Deus apenas com base no que Ele revelou, nos revela, no que Ele resolveu nos revelar. Obrigado. Resolveu nos revelar. Então, o que Ele decidiu nos revelar é o suficiente para entendermos acerca da sua auto-identidade. Assim, há muito mais sobre Deus que não conhecemos, ou porque nosso intelecto não consegue compreender, ou porque Ele simplesmente não nos revelou. Cai lá naquele texto lá de Deuteronômio, Moisés falando ao povo: olha, as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. As coisas ocultas pertencem a Deus. Então, mas o subsídio que nós temos do conteúdo da revelação de Deus é suficiente para nos salvar, trabalhar a nossa essência de caráter, de santidade, tudo aquilo que já foi revelado, que Ele permitiu ser conhecido, é o suficiente para abençoar toda a humanidade. Então, no entanto, devemos nos confortar na verdade. Você lembra daquela passagem lá de 2 Timóteo 3, 16, 17? Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus para ensinar, para redarguir. Então, toda a Escritura, ela foi soprada por Deus na mente de cada escritor. São 40 escritores da Bíblia, escritos em tempos diferentes, ocasião de acontecimentos e fatos diferentes, costumes diferentes, mas quando você lê a Bíblia, parece que você está lendo um livro que tem continuidade. Você lê um livro, passa para outro, e parece que você está lendo um livro seguinte. Não teve esse tempo de espaço, não, mas teve. Então, por que nós compreendemos assim? Porque a Bíblia, ela é divinamente inspirada por Deus. A revelação de Deus aos homens é tão clara, tanto na criação quanto nas Escrituras, que toma qualquer um que negligencie tal revelação indesculpável. Eu coloquei esse texto de Romanos aí, capítulo 2. Esse texto de Romanos, capítulo 2, é um texto que Deus, Ele condena a atitude liberal dos homens contra suas próprias naturezas. Então, quando fala homem com homem, mulher com mulher, o texto bíblico condena. Então, a Bíblia não permite essa ação
de perversão, sem que ela não haja como uma condenação ao ato. Deus não está condenando as pessoas, mas está condenando o ato. E o ato acaba levando a pessoa a se distanciar de Deus. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Qual a importância de se estudar os atributos de Deus? Como eu falei, quando estudamos os atributos de Deus, mesmo de forma limitada, podemos vislumbrar o seu caráter, a sua qualidade, sua perfeição. Entender um pouco mais sobre quem Ele é e como Ele consequentemente, adorá-lo. Se você não conseguir entender quem é Deus, você nunca vai conseguir adorá-lo. Como eu falei, né? Tem gente que às vezes chega num culto, chega em algum lugar, estou sentindo a presença de Deus, já arrepio. Isso são sensibilidades, no sentido da mente, do corpo. Isso não tem nada a ver com você sentir a presença de Deus. Porque às vezes as pessoas acham que o irmão ficar quietinho não está sentindo a presença de Deus. Enganam. Porque Deus, Ele não revela na atitude física e emocional. Deus se revela através do espírito humano. Então, não existe aí essa questão da gente tentar humanizar Deus nesse sentido. Que o culto está bom porque se alguém não sapatear, se alguém não ficar tendo sensação psicofísica, não está sentindo Deus. Não. Deus fala através da nossa consciência. Deus fala através do nosso espírito humano. Então, irmãos, temos que ter cuidado com isso. Tá? Os atributos de Deus também nos auxiliam na compreensão da natureza infinita de Deus em relação ao universo. Primeira coisa que eu coloquei aí, que Ele é autoexistente. Eu quero que vocês saibam uma coisa: Deus não precisa do seu louvor nem do meu. Deus não precisa da minha oração nem da sua oração. Porque às vezes as pessoas acham que Deus está comendo louvor, que Deus está bebendo mensagem, que Deus precisa de adoração. Não. Nós é que precisamos disso. Isso é para a nossa edificação. Deus recebe, mas Ele não precisa de nada disso. Porque rotularam esse tempo todo como se Deus tivesse necessidade de jejum, de oração. Se a gente ler Isaías 58, vamos ver Deus repugnando, Deus realmente colocando o sentimento dele contra aquelas coisas que eles faziam, achando que estava agradando a Deus. Deus falou: repudir os vossos jejuns, repudir as vossas cerimônias de luas novas, luas cheias, repudir os vossos sacrifícios. O Senhor teu Deus, dono de todo gado. Então eles achavam que os sacrifícios, que esse tipo de religiosidade estava agradando a Deus. Não, porque na verdade Deus queria que eles praticassem o verdadeiro amor, né? Que amasse as viúvas, cuidasse dos desamparados, cuidasse daquelas pessoas pobres e levasse a mensagem de amor. Porque lá no Velho Testamento também fala assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos ver isso. Então, não é só no Novo Testamento, não. Lá no Velho Testamento, em Levítico 19, já fala a respeito disso. Deus manda eles repetirem o amor. A métrica com que eles deveriam medir verdadeiramente que tinham a presença de Deus era na base daquilo que era relacional. Como eles tratavam suas famílias, como eles tratavam as pessoas. E isso designava verdadeiramente que Deus estava no meio deles. Uma evidência. Então, não adianta a pessoa às vezes vir para a igreja, isso é o voto de religiosidade, vir para a igreja e achar que aqui que acontecem as coisas, e em casa não tem uma estrutura da evidência de que Deus está presente. Como que Deus está presente?
É só você entender quem é Deus, seus atributos, as suas manifestações. Então você vai entender que Deus está presente na sua vida e com quem você está se relacionando. Então, Deus é autoexistente. Significa que Deus não depende de nada para existir. Deus não depende de oxigênio, Deus não precisa de oração, Deus não precisa de anjo, Deus não precisa de culto, Deus não precisa de pastor. Deus é autoexistente. Antes que existisse todas as coisas, Deus já existia, Ele já era Deus. Antes que os montes fossem formados, que as águas, que o sol, que os astros, que os micro-organismos viessem a existir, Deus já era Deus. Por isso que existe um texto que eu até falei aqui, uma das primeiras aulas, sobre a solidão de Deus. Deus, por um período, estava só. Não porque Ele estava em solidão, mas porque Ele era o único ser existente no universo. A partir dele, todas as coisas passaram a existir. Então, nós vamos ver aqui que quando nós vamos falar a respeito da natureza de Deus, isso nós tratamos com uma determinada limitação, porque Deus transcende. Deus transcende culto, Deus transcende mensagem. Nós falamos só aquilo que é revelado com capacidade da nossa consciência, nossa capacidade cognitiva de entender. Mas Deus é muito mais do que eu penso, do que você pensa, muito mais do que os livros de teologia. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Quais são os atributos de Deus? Nós temos que ter a visão seguinte: Deus, Ele tem características que são perpassadas, comunicáveis, e tem que não são comunicáveis. Então, precisamos entender aqui, de uma forma teológica, a compreensão desse assunto. Tá? Divide os atributos de Deus em duas categorias, que são os atributos incomunicáveis. Esses atributos incomunicáveis só pertencem a Deus. Deus não passou aos homens, nem a anjos. Por isso que os anjos não são onipresentes, nem onipotentes, nem oniscientes, porque são criaturas de Deus. É um atributo que Deus não deu aos anjos, os atributos incomunicáveis, tá? Esses que só pertencem a Deus. Agora, os atributos comunicáveis, Deus passou aos seres humanos. Essa é a evidência do seu grande amor. Que mesmo Ele sendo poderoso, mesmo Ele sendo autossuficiente, mesmo sendo Deus, Ele eterno, Ele não permaneceu com a mente de orgulho. Ele compartilhou qualidades aos seres humanos. O Carlos Eduardo deu aqui um texto lá em Gênesis 1:26, né, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança que Deus deu ao homem é uma das suas características de atributos comunicáveis. Né? O homem tem capacidade intelectiva, o homem pensa, o homem raciocina, o homem tem decisão, o homem sente amor. Quando eu falo homem, eu falo de uma maneira geral, né? Estou dizendo homem e mulher, atingindo os dois gêneros. Então, aqui nós podemos ver o amor de Deus, a evidência do amor de Deus que Ele compartilhou conosco. Isso se tratando já do início, do nascedor de toda a criatura humana, do tronco da criação. Mas quando vamos chegar lá em Jesus, vamos ver que esse amor, ele revela-se ainda maior. Por quê?
Porque nós estávamos condenados, amaldiçoados à morte eterna, debaixo do tacão do pecado, mas Ele nos amou sem distinção. Porque às vezes eu vejo algumas falhas nessa questão, porque algumas pessoas falam assim, Deus ama mais aquele que não peca, mais aquele que não está lá usando drogas, aquele que não está se prostituindo, aquele que não está pensando coisa errada. Gente, não é nada disso. O amor de Deus, ele é infinitamente igual para toda criatura humana. Agora, essa questão de corresponder ao amor de Deus é uma outra situação. Mas, por isso que é graça. O que é graça? Perdão imerecido. Nós não merecemos, ninguém merece a graça de Deus, o perdão de Deus, mas todos nós carecemos. Agora, em relação ao amor de Deus, as criaturas humanas é igual a todos. Deus ama a todos sem distinção. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Isso não quer dizer que Deus não condena o ato de pecado da pessoa. Isso é uma outra situação. Mas a criatura em si, todos são objetos do amor de Deus. Então, é uma das características dos atributos de Deus, essa questão dele amar. O amor de Deus é um atributo que é comparado com todos os outros. Algumas pessoas, às vezes, quando falam do amor de Deus, acham que o amor de Deus é mais preenchido, né? Tem mais evidência, tem mais poder. Não. Deus não tem esse nível de hierarquia dentro da visão dos seus atributos. Porque Deus entraria em contradição. Deus não entra em contradição. A Bíblia fala que Deus é santo em toda a sua forma de ser. Então, o amor de Deus é uma das características que revela como Ele ama, sem distinção. Da mesma forma que Deus é amor, Deus também é justiça. Na mesma proporção e na mesma equidade, mesmo nível de justiça. Então, aqui nós temos, irmãos, eu vou falar rapidamente, a vida pode ir passando, os atributos incomunicáveis de Deus. A seidade significa sua autoexistência. Não existe ninguém que seja igual a Deus na sua existência. Deus não depende de nada. Então, a seidade de Deus significa que Ele não depende de nada para existir e continuar existindo. 2. Eternidade. Significa que Deus sempre existiu. Deus existiu antes da formação do mundo, antes de formar todas as coisas. Gênesis 21, 33, Salmo 90, verso 1 e 2. Unidade significa que Deus é um e que todos os atributos deles estão inclusos em seu corpo, em seu tempo todo. Então, como eu falei, isso é inerente a Deus, os seus atributos. Não é coisa que uma hora ele está assim, outra não. Isso já está na sua essência. Imutabilidade significa que Deus não muda jamais. Ou seja, tanto o seu ser com as suas perfeições não sofrem qualquer alteração. Por isso que quando nós adoramos a Deus com confiança, sabendo que Ele é o mesmo ontem, hoje, literalmente não muda. Aí a pessoa se vê diante de um dilema, que todos nós vivemos diante de um dilema, né, irmãos? Situações que nos apertam, que nos criam angústia, que nos cortam o coração, tudo bem, mas Deus não mudou. Deus continua sendo Deus da tua vida, mesmo jeito antes que todas essas coisas acontecessem. Então, quando você começa a entender quem é Deus, você não precisa ficar atrás de revelamento, né? A gente vai atrás de horóscopo gospel, né?
jogos de búzios gospel, que nego vai até cartomante gospel, para saber, eu quero saber a respeito do futuro. Meu Deus! Seu futuro é certo, garantido, porque aquele que te comprou com o sangue do seu filho, ele fará justiça em todas as coisas. Ele não muda. Né? Vocês nunca ouviram falar isso não, né? Só eu que ouvi. Eu vou dar um pulinho ali, porque eu estou esperando, deixa eu falar uma coisa aí. Deus do céu. Isso é cansativo. É jogar a Bíblia no lixo. Então, quando você começa a entender os atributos de Deus, você começa a adorá-lo, a servi-lo. Deus não muda. Está acima de qualquer limitação de tempo. Ele não tem começo nem fim. E existe sem sucessão de momentos. Ou seja, para ele não existe passado, presente e futuro, pois seu presente é sempre a própria eternidade. Por isso que Jesus falou com aquele ladrão que estava ao lado dele na cruz. O que Jesus falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Depois que eles passassem daquele momento ali, eles entrariam na linha da eternidade. E quando você entra na linha da eternidade, você não está vivendo mais no Cronos, no presente, passado e futuro. Acabou. Por isso que para o Senhor, um dia é como, e 1000 anos como, porque Deus não está no Cronos. Deus está na eternidade. Ele está numa linha de tempo que não pode se assimilar ao que nós estamos vivendo. Hoje são dia tal, vamos esperar. Não, Deus não está nessa linha de tempo. E quando você vai se aprofundando nisso, você vai vendo a evidência da manifestação de Deus. A imutabilidade. Infinitude significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. O tempo e o espaço não podem limitá-lo. Então tem a passagem ali primeiro dos Reis, 8, 27, Atos 17, 24, 28. Talvez a qualidade da infinitude seja um dos atributos de Deus que apresenta mais dificuldade de compreensão por parte dos homens. Geralmente, os estudiosos entendem que a infinitude de Deus também aparece revelada através de outros atributos. Ele corre paralelamente, como a onipresença, onisciência, onipotência e eternidade. A respeito dessa questão de saber quem vai ser salvo e quem vai estar perdido, pela infinitude, esse atributo Deus sabe porque Ele conhece. Não existe esse tempo cronos para Ele. Mas Deus, Ele não corrompe a sua natureza. Ele não se intromete, porque a decisão da pessoa amá-lo ou não amá-lo é própria do fórum íntimo, é da pessoa. Deus não interrompe. Porque se Deus fizesse isso, nós seríamos robôs, nós seríamos marionetes em suas mãos. Mas Deus, volta a dizer, Ele nos dotou de capacidade. E essa capacidade está numa qualidade dela que se distingue em decisão. Nós temos capacidade de decidir. Então, isso agora pertence aos homens. A onipresença significa que Deus não é limitado. Tá? Ele não tem tempo e espaço para Ele. Onipotência significa que Deus possui todo o poder. Isto é, seu poder é infinito e ilimitado. Às vezes as pessoas perguntam, né, a respeito: será que Deus pode fazer? Deus pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo. Se Ele quiser, Ele pode fazer tudo.
Aí nós vamos aprender aquela oração lá de Mateus 6, quando Jesus ensina, quando vocês orarem, orem dessa forma, que seja feita a tua vontade aqui na terra. Então, nós temos que confiar na vontade de Deus, porque nem tudo vai ser como nós gostaríamos. Mas nós temos que confiar na onipotência de Deus, que no seu agir está o melhor. Amém? No agir de Deus está o melhor. E é difícil a gente compreender isso, eu até entendo, porque existem relações, valores, sentimentos, existe tempo empregado, e de repente aquilo que estava tão maravilhoso foge da tua mão, foge da tua vida. Como fazer? A gente vai ter que confiar na onipotência de Deus. É isso, irmão. Se a gente entender isso, a gente vai parar com esse negócio aí de ficar correndo, de cartomante evangélico. Deus, Ele é todo poderoso. Ele conhece, Ele sabe. Nós temos que ter a nossa vida totalmente entregue em suas mãos. Número 8. Onisciência significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Ele não precisa pedir nenhuma informação, bem como nunca possui dúvidas. Salmo 139 e Salmo 147, verso 4. Saiba mais sobre a onisciência de Deus. Esses são dois salmos que revelam, ou esses são dois salmos que nos permite conhecer Deus, se revelar. Assim é melhor. Esses salmos, eles permitem Deus se revelar. Mostram-nos como Deus é para nós e como nós devemos ser para Ele. Então, soberania, nós, significa que Deus controla todas as coisas, pois Ele próprio é soberano e supremo sobre tudo e todos. Então, nós sabemos que, dentro da soberania de Deus, nós não podemos discutir, porque, como é um dos atributos incomunicáveis, só pertence a Deus. Só Deus é soberano. Só Ele é todo poderoso. Não tem. Esses são os atributos incomunicáveis de Deus. Ele é quem governa o universo e conduz a história segundo os seus próprios propósitos eternos. Também é importante saber que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, como eu falei para os irmãos. O homem é responsável pelos seus atos. Jesus mesmo falou: por suas palavras vocês serão salvos, por suas palavras vocês serão condenados. Então, isso não exime, não retira a responsabilidade dos homens em relação às consequências dos seus atos. Deus sabe, Deus conhece, mas nas decisões os homens têm livre arbítrio, têm poder de decidir, têm vontade. Estão entendendo, irmãos? Amém? Vocês estão gostando? Amém. Por isso que quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós começamos a ter mais intimidade com Deus. E é importante estarmos aqui porque essas informações farão diferença na vida de cada um de vocês e na vida daqueles que vocês vão ensinar, vão ministrar, vão ajudar. Então é muito importante, porque Deus não trabalha na dúvida. Então, se o crente está servindo a Deus e tem dúvida, isso é um problema para a vida cristã. É complicado isso. Gente, eu vou passar agora os atributos comunicáveis de Deus. O primeiro atributo desses aí é o amor.
A Bíblia declara explicitamente que Deus é amor. Primeira Epístola de João 4,8. O amor, como um dos atributos de Deus, deve ser entendido, sobretudo pelo aspecto que os escritores do Novo Testamento chamaram de amor ágape. Isto é um amor profundo, incondicional, e ao mesmo tempo em que se revela grande afeição, também revela cuidado, zelo, correção e abnegação. Esse é o amor que opera com evidência na igreja. Quando você está ministeriando as coisas de Deus, vocês que estão com cargos, vocês que estão ministrando em oração, em pregações, precisam ministeriar com amor ágape, porque esse amor ágape, ele é profundo e incondicional. E é um amor que não se desgasta, mas ao contrário, ele tem zelo, tem cuidado, ele tem correção e abnegação, tem entrega, né? Abnegação e entrega. Então, o apóstolo escreveu que o amor de Deus é derramado no coração dos cristãos genuínos. Romanos 5:5. É o Espírito Santo que derrama o amor de Deus nos nossos corações. Certamente a maior manifestação do amor de Deus foi enviar Jesus, seu Filho, para morrer por pecadores. Este ato imerecido é designado como graça. Efésios 2, do 4 ao 8. Aqui, mais uma vez, vale ressaltar que o atributo, do amor não anula os atributos da santidade, justiça e retidão. Então a gente vai ver que, dentro dessa visão, esse amor que tem que estar na igreja, porque é o amor que supera, é o amor que não se aborrece, é o amor que consegue suportar. Porque, gente, quem ama suporta. Quem ama suporta, porque o fato de você amar não quer dizer que você não sofra. Pelo contrário, o amor ágape é o amor sofredor. Então, quando a Bíblia fala de amor sofredor, fala em relação às coisas espirituais. As coisas espirituais, para servir, para viver em retidão, para viver ministeriando para Deus. Então é importante entender isso, porque a gente se aborrece, a gente tem dificuldade, porque pessoas pensam diferente, pessoas não são iguais. Dentro de casa, a gente vai ver lá José, Davi, a família deles mataram eles. A família de José mandou José para a cova, da cova foi vendido e sumiu por causa de ciúmes. De Davi, zombaram de Davi. Não tem ninguém não que possa ser, não tem não. Desfizeram de Davi, até o rei Saul desfez de Davi, quando Davi se apresentou. Então, muitas vezes, o sofrimento de rejeição e de incompreensão não está lá de fora, não, está dentro da família. Vocês vão ficar desapontados dentro de casa, dentro da família. Jesus mesmo foi desapontado dentro de casa. Então, a gente tem que ter o amor de Deus para poder suportar essas coisas, para poder conviver com isso. Então, é necessário termos um amor ágape. Esse amor que é sujeição, é de zelo, é de cuidado, é de sacrifício, de abnegação, de abrir mão, para poder fazer a obra de Deus. Então, é importante que nós possamos ter esse entendimento. A evidência de Deus na pessoa, ela vai ser uma marca indelével. Todos vão ver. Todos vão ver. Se a gente for agora passar mais adiante,
Nós temos aqui os atributos comunicados, que são bondade, misericórdia, santidade, veracidade, liberdade, paz. Todos os atributos aqui são atributos que permeiam hoje a igreja, que estão em nós. Nós devemos exercer. E eu deixei aqui por último essa questão para a gente poder analisar a respeito da parábola que Jesus falou do bom samaritano. Agora nós vamos ver quem verdadeiramente conhecia Deus, quem verdadeiramente fazia a vontade de Deus. Depois de tudo isso que eu falei para vocês, eu transportei para essa visão com funil, para a gente poder analisar agora essa questão do bom samaritano. Tá? Levítico, capítulo 17, os textos nos revelam ali que Deus fala: não odieis teu irmão em teu coração. Isso significa: não planeje nada de mal contra o teu próximo. Pode-se dizer que não odiar tem o sentido de dar ao próximo a possibilidade de endireitar seu delito, de compensá-lo para assim restabelecer a justiça dentro da comunidade, de prevenir-se contra uma sanção divina. Esse conceito faz paralelo com Mateus 18, 15, 17. Recomenda-se à comunidade cristã admoestar um pecador em seu meio para que ele possa voltar à comunhão da salvação. Dar essa possibilidade da pessoa fazer essa resignificação, essa mudança. Então, nós não podemos agir como se fôssemos verdugos de ninguém, ao ponto de tirar a possibilidade, a chance da pessoa poder se refazer ou se desculpar e assim ser reintegrado a uma convivência espiritual coletiva no meio da igreja. E o texto nos ensina todo o tempo para a gente tirar os nossos olhos da vingança, do desamor, desse fato de desprezar as pessoas. Eu quis levar essa questão da evidência do amor de Deus para esse lado, porque quando eu vejo na Bíblia essa questão do bom samaritano, eu vejo assim, de quem menos esperava é que veio a atitude mais certa. Da onde menos era provável é que era justamente o lado da evidência da justiça de Deus. Que muitas vezes a aparência pode ser tudo, mas menos traduzir o amor de Deus. Muitas vezes as pessoas, elas vêm com um rótulo, com a embalagem de Deus, e no fundo não tem nada que agrada a Deus. Nós temos que ter cuidado com isso, porque a mudança, ela tem que ser de dentro para fora. E nós nos acostumamos muito com louvor, nós nos acostumamos muito com oração, nós nos acostumamos muito com culto, nos acostumamos muito com tudo isso, que muitas vezes temos uma cara de pau de vir sem nos consertar, sem pedir perdão. Vimos errados e saímos errados da casa de Deus. A evidência do amor de Deus, ela nunca vai estar fora de você. Então, não é o que se apresenta diante dos homens, mas é aquilo que demonstra verdadeiramente que Deus está em você. Que Deus está em você. A gente vai ver esse texto aqui do bom samaritano, Levítico 19, verso 18: não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo,
Amarás teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé. Este versículo diz: proíbe exercer vingança e guardar rancor contra um patriota. É uma recomendação para ajudar o outro na adversidade. Se em Levítico 19, 18, o mandamento do amor é voltado apenas para o irmão, o membro do próprio povo, em Levítico 19, 33, 34, o amor se estende também aos migrantes, aos estrangeiros. Ame o estrangeiro, pois foste um estrangeiro na terra do Egito, diz o Senhor, assim cumprindo o mandamento do amor. Estrangeiros devem ser amados como alguém ama a si mesmo. E como podemos entender o mandamento do Novo Testamento? Aí nós vamos entrar na questão do bom samaritano. Todos conhecem essa história, não conhecem, irmãos? Tem um texto aí, Marcos 12, 29 e 31. O primeiro é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento, com toda a tua força. Eis o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que esse. Para Jesus, são mandamentos inseparáveis. Narrar o primeiro mandamento, Jesus está citando Deuteronômio 6,5. O amor de Deus, em primeiro lugar, se encontra sua expressão prática na atitude. Como eu falei, gente, quem não consegue obedecer à lei de Deus, jamais poderá conhecer a Deus. E como eu obedeço a Deus? Obedecendo os seus mandamentos, a sua vontade. Gente, tem como colocar em Bíblia Lucas 10, 25 ou 37. Nós vamos encerrar. Eu achei assim muito importante esse funil para a gente entender essa evidência do amor de Deus de verdade nessa parábola. Este certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, aí entra a parábola: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Este, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de que, irmãos? Do lado, né? De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou do largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. Aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e, se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 que parece ter sido próximo do homem que caiu das mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça
Ah, meu Deus. Aquele mestre, ele queria colocar Jesus numa situação que fosse ficar atrapalhado. E Jesus respondeu com uma pergunta. Na verdade foi isso, Jesus respondeu para ele com uma pergunta. No final, qual desses três verdadeiramente que usaram de misericórdia fizeram a justiça de Deus? A gente vê que aquele caminho é um caminho que quem vê de Jericó para Jerusalém é muito perigoso. Conta a história que devido um horário era praticamente proibido passar por ali por causa dos ladrões. E os ladrões pegaram um desavisado lá, e não só pegaram, como surrupiaram o cara, bateram nele, deixaram ele muito maltratado, roubaram-lhe a roupa, os bens, e deixou ele em coma. Estava semi-morto lá, estava em coma. E nisso estava passando um sacerdote, um pastor lá da casa do Senhor, né? Aí olhou-se de longe, mas não socorreu aquele moço que estava perdendo a sua vida. Depois disso passou um cantor, né? O ministrador de canções do altar. Passou o pastor, depois passou o ministro de louvor. Olhou também e falou: não vou ajudar não, foi embora. Aí nisso veio um samaritano, né? Aquele que não tinha pedigree religioso, não tinha cargo na igreja, não tinha nenhuma identidade, né? Eu faço parte disso, faço parte daquilo. Passou um homem comum. Pelo contrário, eles eram perseguidos pelos judeus, né? Porque eram impuros. Mas Jesus falou que justamente esse homem que não era nada, que não tinha pedigree religioso, que não tinha nenhuma credencial da igreja, né? Esse homem parou. A Bíblia diz que esse homem se ajoelhou, colocou aquele homem moribundo nos seus braços, untou o óleo ali para curá-lo, imediatamente para trazer ele a um estado que pudesse aguentar, chegar até uma hospedaria, e pegou no colo, chocou no animal e foi levando aquele homem até aquela hospedaria, onde falou: olha, cuida dele, trata dele. Dia seguinte foi lá e pagou, falou: continue cuidando dele. E se o que eu paguei não cobrir as despesas, me fale que eu vou te ressarcir. Então Jesus falou: quais desses três realmente mostrou a evidência do amor de Deus? Então a gente percebe que, na verdade, o amor de Deus não é religião. O amor de Deus não é fachada de igreja. O amor de Deus é o sentimento dos salvos. Quem é o meu próximo? Aquele que está precisando, aquele que está necessitado. O meu próximo é aquele que eu posso ajudar. Esse samaritano conhecia aquele homem que estava moribundo lá? Não, nunca viu. Nunca viu. Mas foi o que ele tinha dentro que acionou toda aquela atitude, todo aquele movimento em direção àquele homem necessitado. Eu vejo assim, irmãos, eu não estou falando aqui de quem é salvo e de quem não é salvo. Mas tem muita gente salva que pararam de demonstrar esse amor de Deus. Não só um apelo à necessidade, da carência que uma pessoa possa ter perto dela, mas a sensibilidade do sofrimento, né, que está à volta, do envolvimento. Às vezes as pessoas não estão sentindo o apelo
de estar junto para contribuir, para lutar, para poder estar numa mesma cadência, ali na mesma marcha, né? Numa marcha do amor. Porque muitas vezes eu não vou conseguir fazer o que o irmão faz, mas eu posso contribuir de alguma forma. Eu posso mostrar que a evidência do amor de Deus está em mim. Se a gente for falar em relação a isso, né, a igreja está aqui porque é missionária, a igreja Nazarena é missionária, porque alguém investiu, alguém começou, alguém se sacrificou. Então, a evidência do amor de Deus é aquilo que realmente revela Deus dentro de você. Porque muitas vezes nós vamos fazer e não vamos saber se a pessoa foi salva ou se não foi salva. Vocês estão entendendo? Tipo amém? Embora o Evangelho tenha a missão de pregar a palavra da salvação, também o Evangelho tem a missão de fazer o social. Porque a justiça de Deus, ao necessitar aos aflitos, está desde o Velho Testamento. E não parou, irmãos, porque é uma lei social, moral. Então, o Evangelho nos remete a essa sensibilidade, a construção de relacionamentos, de criarmos pontes. Essas pontes de quê? De conexões, de emoções, de sentimentos e também de espiritualidade. Nós não somos só espirituais, nós somos espirituais, emocionais, sociais, nós somos também capacitados a contribuir de todas as linhas e formas que o Evangelho requer. Então, é porque a pessoa não é da mesma confissão de fé que eu não devo demonstrar o amor de Deus. Nós estaremos limitando o poder de Deus, o amor de Deus. Não estou falando de você comungar com a pessoa, não estou falando de você estar na roda dos esclarecedores, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando que o amor de Deus é acima de religião. Amém? Eu vejo isso, a maior forma da evidência do amor de Deus no ser humano. É dessa forma que Deus trabalha. Tem alguma pergunta? Não. Ninguém me deu pergunta nenhuma. Tem alguma pergunta, irmãos? Todos satisfeitos? Então, amém. Fico feliz por vocês. Deus abençoe. Espero ter atendido, porque o tema é muito amplo. O tema, eu tive que fazer vários cortes aqui, mas eu quero que vocês sejam livres para usar a capacidade do pensamento de vocês, pelo que Deus se permitiu ser conhecido através das Escrituras. Nós não podemos ser marionete, né? Às vezes tem muitos líderes que são líderes manipuladores, obsessivos. Eu nunca fui. Estou aberto ao contradito. Nós estamos aqui para ver o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. Porque às vezes eu também posso errar, como você também pode errar. E no debate a gente aqui ser edificado. Mas é muito bom e importante que vocês que estão aqui venham mais, tragam mais pessoas, porque quanto maior conhecimento você tiver da Escritura, mais intimidade vocês terão com Deus. Pira, que nós vamos botar em João 5,39. Jesus reclamou, Jesus falou a respeito disso, como é importante a gente ter conhecimento. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de... Então, ali não tinha Novo Testamento. Quando Jesus fala as Escrituras, ele estava falando dos profetas e a Torá. Jesus está falando, naquele momento, só existia aquela revelação ali. Jesus fala, testificam, procurem saber dela.
porque delas é que de mim revela a minha vida, revela a respeito de mim, porque são elas que vão salvar vocês. Então, irmãos, é importante nós termos conhecimento da palavra de Deus. 2 Timóteo, Bira, capítulo 3, versos 16 e 17, para nós encerrarmos, só para que os irmãos tenham. O que diz aí, irmãos? Correção, a fim de que os servos de Deus então é importante a gente estudar as Escrituras Sagradas. Está aí, irmãos. Importante. Eu ouvi de um irmão o seguinte: pastor, o senhor fez a mudança e o senhor não ficou preocupado de que isso pudesse cair um número de pessoas, de frequentadores, de dízimo, de oferta. Meu irmão, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso. Eu não posso ficar trabalhando, preocupado com uma coisa, se eu sei que Deus é que supre as nossas necessidades. Que o meu maior desejo é ver vocês, irmãos, treinados, capacitados para usar a palavra de Deus. Deus nos abençoe. Você pode aplaudir o Senhor?